Olá, eu sou Caterine Riera, eu sou terapeuta integrativa e sistêmica e hoje eu vou falar sobre maldições hereditárias. Será que tem maldições hereditárias na sua família? Será que tem maldições que estão travando a sua prosperidade, estão travando o fluxo de dinheiro na sua vida? Eu vou me aprofundar um pouquinho nesse tema hoje. Bert Hellinger, que foi o criador da constelação sistêmica, ele postulou 3 leis sistêmicas e uma delas é a lei do pertencimento. Nessa lei do pertencimento, ele explica que todos têm o direito de pertencer. E quando alguém que tem esse direito, quando esse direito é negado a alguém que tem esse direito, isso pode criar uma maldição. Tecnicamente, assim, a gente não usa esse termo, a gente usa o termo emaranhamento ou fidelidade oculta. Para você entender o que eu estou te falando, até o nome que se escolhe para um filho é importante tomar cuidado. Então, para você se localizar, eu vou ler um trechinho de uma parte de um livro do Bert Hellinger. São 2 folhas, tá? É bem importante que você preste atenção, porque você vai entender onde eu quero chegar. Então, fica comigo nessa leitura. A bisavó do cliente, ele tá contando a história que no livro não adianta me perguntar que livro que eu não vou falar, tá? Você tem que ler todos os livros do Bert. Se você quiser saber sobre constelações sistêmicas, você tem que começar por um e lendo todos. São 100. A gente vai devagarinho lendo e tomando esses livros. Então eu não digo em aulas abertas que livro que é, ok? Então vamos lá. Ele está contando a história de uma cliente, está falando sobre esses emaranhamentos. Ouça e veja se talvez isso não tenha casos parecidos aí na sua família, depois a gente amarra aqui, tá? No final. A bisavó do cliente casou-se com um jovem agricultor, de quem engravidou. Ainda durante a gestação, seu marido morreu aos 27 anos. No dia 31 de dezembro de febre tifoide. Então, ela engravidou, ela casou, o marido engravidou do marido, ele morreu com 27 anos no dia 31 de dezembro de febre tifoide. A partir dessa data, acontecimentos consistentes indicavam que, já durante o casamento, a bisavó teria tido um relacionamento com aquele que viria a ser seu segundo marido. E que a morte do primeiro estaria relacionada ao fato. Chegou-se a suspeitar de que ele teria assassinado. A bisavó se casou com o segundo marido, que é o bisavô dessa cliente, tá? Ela casou no dia 27 de janeiro. O marido dela morreu com 27 anos, tá? Esse bisavô sofreu um acidente fatal quando seu filho tinha 27 anos. Então, já a segunda pessoa, né, ele morreu, o filho tinha 27. No mesmo dia, 27 anos depois, um neto do bisavô morreu do mesmo modo. Outro neto desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos após a morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto morreu aos 27 anos no dia 31 de dezembro. Portanto, com a mesma idade e na mesma data em que morrera o primeiro marido da bisavó. Esse bisneto havia enlouquecido e se enforcou no dia 27 de janeiro, dia do casamento da bisavó com o segundo marido. Nessa época, sua esposa estava grávida, tal como a bisavó, quando seu primeiro marido morrera. Um mês antes de entrar em contato comigo, o filho do homem que se enforcara, portanto, o tataraneto da bisavó do cliente, completara 27 anos. Meu cliente estava com um mau pressentimento de que poderia acontecer algo com esse filho, mas achava que o perigo recairia no mesmo dia da morte do pai dele, ou seja, 27 de janeiro. Procurou o rapaz para protegê-lo,
e com ele visitou o túmulo do seu pai. Em seguida, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro, ele havia perdido a cabeça, manuseado um revólver, tomado todas as providências para se matar. Todavia, ela e seu segundo marido conseguiram dissuadi-lo. Esse fato ocorreu exatamente 127 anos depois que o primeiro marido da bisavó morrera aos 27 anos no dia 31 de dezembro. Vale notar aqui que esses familiares nada sabiam do primeiro marido da bisavó. Portanto, nesse caso, um acontecimento ruim repercutiu de modo trágico até a quarta e quinta gerações. Contudo, a história ainda não terminou. Alguns meses após escrever, o cliente me procurou em pânico, pois tinha pensamentos suicidas, já que não conseguia evitar. Disse-lhe para imaginar-se diante do primeiro marido da bisavó. Deveria olhar para ele, curvar-se diante dele até o chão e dizer-lhe: concedo-lhe a honra. Você tem um lugar em meu coração. Por favor, abençoe-me se eu ficar. Em seguida, pedi-lhe que dissesse o seguinte à bisavó e ao bisavô: não importa qual foi sua culpa, deixo-a com vocês. Sou apenas um filho. Pedi também para que ele se imaginasse tirando sua cabeça de uma corda com cuidado, andando devagar para trás e deixando a corda pendurada. Foi o que ele fez. Em seguida, sentiu-se aliviado e liberto de seus pensamentos suicidas. Desde essa data, o primeiro marido da bisavó é um amigo que a protege. A gente lendo assim, eu não vou me prolongar aqui, a gente lendo assim dá uma impressão de que seja uma coisa espiritual e talvez na visão de Bert seja também, e na visão de alguns consteladores também. Para mim, eu vejo muito a coisa do campo do fenômeno, da fenomenologia, e nada tem a ver com o espírito que desencarnou. Então, assim, por exemplo, quem faz o meu treinamento de prosperidade sustentável sabe que tem uma aula lá que a gente vai mexer na transgeracional, que eu vou pedir para você fazer um levantamento aí na sua casa, da sua árvore genealógica e dos acontecimentos marcantes que tiveram na sua família. E aí, que por isso que eu gravei esse vídeo aqui para o YouTube para você, porque assim, a partir desse insight, que isso seja um insight, para você ver se tem acontecimentos repetitivos na sua família. Nesse caso aqui, desse rapaz, qual era o problema? Por que ele estava emaranhado com aquele homem que morreu? Porque aquele homem, ele perdeu o direito de pertencimento dele. Ele não estava incluído no sistema. Chegou o bisavô, casou, né? Tomou de esposa a bisavó e aquele homem foi esquecido. Ele precisava de um lugar, só um lugar. É só um eu vejo você, né? E aí, por conta desse não pertencimento desse homem, esse cliente, ele se colocou nesse lugar, ele se fidelizou àquela situação e àquela morte. Por isso que ele tinha aquela compulsão suicida. Então, se você quer saber se tem maldições hereditárias na sua família, lógico que uma constelação, não é esse o nome, mais uma vez eu falo, tá? O nome disso é emaranhamento. Uma constelação pode te ajudar a olhar para isso, lembrando que numa sessão de constelação você vem com um tema específico. Você não vai vir assim, eu quero ver o que tem, não é assim que funciona. Existe uma coisa que está te incomodando e aí você pode ver para ver se tem alguma fidelidade oculta. Então, por exemplo, eu não consigo parar emprego. Eu arrumo emprego e eu fico 2 anos no meu emprego e sou mandada embora. Isso é um tema, né? Essa ciclicidade de ter ciclos, essa questão de ciclos
de pessoas que têm ciclos de coisa. Ah, todos os relacionamentos meus duram X anos. Isso é bem comum da gente investigar numa constelação para ver o que é que padrão que está se repetindo. Então a lição de hoje que eu quero dar para você é que você sente com calma e com tempo. Pegue o papel e caneta, nem que for vários, vai fazendo sua árvore, veja se existem coincidências. Às vezes, data de casamento de algum com a data de nascimento coincide. Coisas que se repetem muito, acidentes ou alguns tipos de doenças. A gente sabe que tem doenças que são hereditárias, mas aqui a gente está falando de fenomenologia. Então vai muito além do DNA, né? A gente está falando aqui de epigenética, é a memória emocional. E talvez com esse olhar aí de raio-x na sua ancestralidade, você consiga já ter alguns insights, mesmo sem fazer uma constelação, ou já tendo feito, mas não tendo olhado para isso. E isso são maldições hereditárias, né? Outra coisa que a gente vê, às vezes um filho não... o Bert fala disso aqui nesse livro também. Às vezes um filho não nasceu, houve um aborto espontâneo, e esse filho que não nasceu, ele já tinha até um nome. Aí o filho que vem depois recebe o nome daquele filho que não nasceu. Olha a carga que fica nesse que recebeu esse nome. Né? Ele recebe o nome de alguém que ele não foi, é uma carga. E aquele que não nasceu perdeu o nome, nem direito ao nome, então ele foi excluído do sistema. E aí, assim, a frase que a gente usa assim, muito na filosofia sistêmica é: sempre que há uma exclusão, há uma compensação. Então, veja aí na sua vida, no seu roteiro de vida, quantas exclusões tem, o que precisa ser visto, o que precisa ser incluído. Porque à medida em que a gente olha para isso, a gente vai eliminando esses emaranhamentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Caterine Rieiras, o meu Instagram é Caterine Rieira Terapias. Se você quiser se aprofundar mais nesses temas, eu tenho um curso que chama Treinamento Prosperidade Sustentável. É um treinamento voltado para você melhorar suas vendas, melhorar sua renda, melhorar o seu posicionamento no seu trabalho, mas ele vai muito além disso, porque ele é um treinamento profundo, onde a gente trabalha as questões sistêmicas também. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreva no meu canal. Namastê!